Oração. Vamos abrir lá em Gênesis. Hoje nós vamos entrar num tema muito triste, que é Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. Irmãos, é um capítulo triste, mas nós temos que enfrentá-lo, né? Porque a Bíblia não fala só de alegrias, fala também de coisas tristes, e faz questão de expor o pecado do ser humano. Capítulo 4 do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos uma das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Te peço que o Senhor nos abençoe. Pai, abençoe os aniversariantes que nós mencionamos agora. Cura os enfermos, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Abençoe a nossa agenda, Senhor Deus, é a tua agenda. A nossa vontade, Pai, é fazer a tua vontade. A nossa comida, Pai, é comer o que o Senhor quer comer. Nós queremos, ó Pai, viver a nossa vida de acordo com a tua vida. O Senhor que nos deu a vida, e nós queremos te obedecer e viver do jeito que o Senhor quer. Tira de nós, Pai, o egoísmo, o narcisismo, Senhor Deus, e faz com que possamos ser cristãos, altruístas, servos. Te peço que nos abençoe no estudo, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, nesse capítulo 4, nós vamos ver uma coisa que eu tenho falado aqui, né? A geração de Caim. Eu não vou ler tudo, né? Nem a propósito de hoje, mas você vai ver que nesse capítulo 4, a gente vê muito o desenvolvimento dos filhos de Caim, e eles progridem para a música. Se você for aqui no versículo 22, que eu não vou ler, para não tomar tempo, mas eles aprendem a lidar com ferro. É uma geração tecnológica para a época, e vamos só lembrar para não correr o mesmo risco, tecnologia e conforto são bons, mas eles nos afastam da dependência de Deus. Pensa bem, quanto mais conforto a gente tem, parece que menos de Deus a gente se dedica, só parece. Quando a gente não tinha carro, a gente vinha de ônibus feliz. Quando a gente era mais pobre, porque em São Paulo, irmãos, é difícil ter o pobre, tem os pobres são os moradores de rua. Ah, pastor, mas eu moro lá na comunidade, irmãos, tem televisão, tem celular, tem até carro. Quando éramos mais pobres, parece que tínhamos mais tempo para o Senhor. Então, só toma cuidado com a geração de Caim. Vamos lá. Começar por Caim. Caim significa posse, também pode ser traduzido por lança, é como se fosse o primeiro, e a gente vê que logo aqui no verso 1,
Eva, ao conceber, né, a dar à luz a Caim, ela diz: alcancei do Senhor um homem, que, na verdade, a tradução literal seria: eu adquiri um homem, sim, Senhor. É como se, alguns já traduziram como, alcancei um homem, um varão, pela ajuda do Senhor, ou este homem é o que o Senhor me deu. Esta é a ideia de Caim. A gente não sabe, irmãos, se ela realmente esperava a semente. Eu acredito que sim, é discutível isso, mas eu acredito que ela esperava a semente. Alcançou o homem, era aquilo que ela esperava a semente que ia destruir a cabeça, esmagar a cabeça de Satanás, é isso que ela queria. E mesmo que ela estivesse somente profetizando, né, tanto dos dois nomes ela profetiza, nós vamos ver que às vezes os profetas profetizavam e não sabiam exatamente o que estavam falando. Assim, eles falavam para o momento e se aplicava para o futuro. Por exemplo, quando nasce Abel, vamos lá, deu à luz a seu irmão, verso 2, deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Bom, Abel, irmão, significa vapor, vaidade, coisa efêmera. Então, será que ela deu o nome quando ele nasceu e ela já previa por Deus, não sei, que ele ia viver muito pouco? Eu não sei, eu acho que não. Alguns já dizem: será que ela não deu esse nome depois que Abel morreu? Porque eu não sei, será que precisava de ter nome? Eu não sei como é que ele se identificava. Eu creio que sim, porque Adão tinha dado nome aos animais, né? Então acho que eles tinham já o método de identificação. A gente não sabe porquê, mas ela chamou de Abel. Não sabemos se foi antes ou depois, mas supondo que foi antes, por alguma razão que ela deu Abel. Se lembrarmos bem, todos acabamos sendo esse Abel, porque se Abel é vaidade, se Abel é vapor, lá no Salmo 39, eu volto já para cá, hein? No Salmo capítulo 39, parece que todos somos esses descendentes de Abel, porque no verso 5, Davi, o autor, né, o que é escritor de Salmo 39, diz assim: eis que fizeste os meus dias como apalmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então pode ser, e olha que lá eles viviam 1000 anos, hein? Vivia bastante aí, hein? Nesta época, irmãos, olha, tudo dá a entender, nós vamos ver daqui a pouco, vamos ver na semana que vem provavelmente, que não eram só esses 2 filhos, tinham mais, tá bom? Você sabe da história, não é spoiler, porque Caim mata Abel, e a Bíblia já diz que ele pega a sua esposa e vai para o lugar, então talvez eles já tinha mais gente na terra, tá? Então, já tinha povoado mais gente lá. E vamos notar aqui, no verso 2 ainda, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Irmãos, olhada, interessante nós pensarmos nas profissões que cada um escolheu. Nós, paulistanos, eu sou paulistano, não de nascimento, mas estou aqui desde o primeiro ano de vida, paulistano, né? A gente aqui, irmãos, não na maldade de Caim, hein? Mas nós trabalhamos mais como Caim do que como Abel, porque o lavrador da terra, ele tem que enxada, é serviço duro. O pastor de ovelhas, ele é contemplativo, ele observa. Davi, o que ele era? Pastor de ovelhas, aprendeu até a tocar harpa. Vê se fosse na roça, os irmãos trabalham na roça, dava para tocar harpa na roça? Dava nada. Na roça não toca harpa não, na roça você toca enxada, foice, não tem jeito, quem trabalhou na roça sabe aqui, não tinha tempo de ficar tocando. Davi tocava. Só que os contemplativos, eles conseguem ver mais as coisas do Senhor. Moisés, quando ele sai lá do burburinho do palácio, o que ele vai fazer? Pastor de ovelhas.
ou cuidar de rebanhos, talvez outros animais pequenos. Mas ele contemplava. Nós temos que ter essa parte contemplativa. Tem que contemplar. Eu já falei várias vezes, não é culpa nossa, é da nossa sociedade, né? Irmãos, tirando as pessoas. Agora tem 2 flores aqui por causa de ontem. 4. Se não tivesse as flores, teríamos apenas 2 coisas que Deus fez. São as plantas. O resto tudo a gente que fez. Cadeiras, tudo a gente fez. Então, nós temos que parar para contemplar, e isso é o retorno de nós mudarmos nossa agenda. Nós temos uma agenda não contemplativa. Não contemplativa. Olha, eu nunca fui num cruzeiro, mas pelo que eu vejo, olha, sinceramente, eu não tenho lá muita vontade de ir, porque parece que tem atividade o dia inteiro, 24 horas por dia, me parece, você que já foi, depois você me conta, mas depois, tá? Fala, pastor, não é assim não, mas quando eu vejo aquele monte de propaganda de cruzeiro, sabe, aquele negócio de vai no navio, parece que aquele pessoal não dorme, é festa de manhã, de tarde, de noite, fala, meu, que coisa, você não tem tempo nem de ver o mar, a pessoa sai de lá e fala, tinha mar, sei lá se tinha mar, porque só ficou lá preso. Pensa a nossa vida, olha, vamos fazer exercício? Vamos, dentro da academia, não vemos nada, não respiramos ar puro, academia mais cara qualquer, climatizada, artificial. Não, a nossa agenda é essa, e a gente acaba esquecendo os valores contemplativos, por isso que eu, de novo, falando do evento de ontem, falando dos sepultamentos. Não, pensa bem, por que eu vou num sepultamento? Está morto. E daí eu já ouvi a pessoa dizer, não vou, porque se tivesse que fazer alguma coisa, eu tinha feito em vida. Não, irmão, não. Aquele é o momento que a família está chorando. Eu estou ali para consolar e para chorar junto com aqueles que estavam sofrendo. Não. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos, porque coincidiu do que aconteceu ontem, que tinha bastante gente, mas eu achei que faltou mais nós. Porque, irmãos, a gente tem que contemplar. Não deixe a sua agenda. Quando você chega para mim e fala, pastor, eu vou trabalhar, olha, meu pecado, já vou confessar, eu falo, tudo bem, é só aqui. Por que você vai trabalhar? Porque você não perde o emprego? Porque é a sua escala? Ou porque você vai fazer uma hora extra para ganhar um pouco mais? Só tem que pensar, irmão, porque as empresas, elas não deixam você contemplar. E elas nos enganam. Pensa, quando você começou no home office aí, você que está de home office hoje. Home office vai ser bom, vai trabalhar menos. Não, que é isso? Mano? Nós transformamos nossa casa em um escritório, e agora até o cachorro e o gato também trabalham na empresa. Está brincando? Quando você vai fazer a reunião, tem que trancar o gato fora de casa. Se está na reunião, tem que fechar a porta porque o cachorro late. Eles também são empregados. Não é assim? Mudou, irmão, mudou. Seu filho é empregado. Agora não, que a mamãe está na reunião. Some. Nós colocamos tudo dentro de casa, a gente parou de contemplar a vida. Pensa, parou de contemplar a vida, e aí os casamentos se desfazem, os filhos se sentem abandonados. Por quê? Porque deixamos de contemplar a vida. Eu já vi pessoas dizendo, eu trabalhei tanto, pastor, que não vi meu filho crescer. No home office, tome cuidado, você também não vai ver. E por isso que as crianças estão aí nas telas, procurando amigos, lá nos celulares, e porque não tem quem contemple. Quem observe, quem note. Então, a profissão, até mesmo, pode ajudar a gente a ter essa contemplação. Então, eu te falo, se você pegar, hoje não é pastor de ovelhas mais, mas de vez em quando você tem que parar para contemplar. Se puder ir num parque, cuidado, chega no Parque Ibirapuera, não, eu quero ir em tal lugar, eu já quero alugar bicicleta, não, dá uma olhada na árvore, irmão, para. Não, pastor, eu vou lá para ver as águas dançantes. Irmão, vê a água que Deus fez. Tem que ver o que o homem, você notou que o que o homem faz nos encanta?
Vai no Ibirapuera, vou falar a você que não conhece, que não está de São Paulo, talvez seja de longe, mas Ibirapuera é um parque enorme que tem aqui, muito bonito. No final do ano, eles põem um chafariz dentro do lago lá, e aquele negócio dança, sai cor, a gente vai ver aquilo. Irmãos, o parque é lindo, mas a gente só consegue ir para ver esse negócio. Vai ver a árvore de Natal que a prefeitura faz, que o homem que fez, que não é árvore, é uma escultura, que é mentira, não é o pinheirinho lá que o pessoal fazia, não é? E vai lá ver as águas dançando, que são o que o homem fez também, não é possível. Não gosta de nada do que Deus fez. Então, se você tem uma profissão igual a de Caim, que é uma profissão que não contempla, a minha também não contempla. Mas pensa, você tem que contemplar um pouco das maravilhas do que Deus faz na sua vida. Senão você vai perdendo a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. Lute para isso. Caim acabou perdendo a sensibilidade de tanta coisa que ele queria fazer. Quer ver? Vamos lá. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vou parar aqui. Nós vamos pensar aqui, né? Ao cabo de dias, que significa que demorou um tempo. O tempo da colheita, houve um tempo. Alguns judeus acham que foi num sábado, mas acho que eles estão forçando a barra. Outros acham que era ao final de um ano, mas também não contavam desse jeito. Não sei como é que eles contavam, porque eu sei que de alguma forma eles contavam, porque quando fala que Matusalém morreu com 969, eu acho, anos, então alguém contava, mas eu não sei qual era o cabo de dias, ao final de dias. Mas o que importa é aqui uma palavra, pelo menos na minha tradução, portuguesa que importa, a palavra de português. E aconteceu, no final, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. É artigo indefinido. Sabe quando você usa aquela brincadeira assim, eu sou o cara, né? Você já viu essa brincadeira? É antiga, mas que ainda funciona, né? O pessoal ainda fala, né? Eu sou o cara, o que quer dizer? Definido. Eu sou um cara, qualquer um. A minha esposa tem que ser a mulher, não uma mulher. Meu marido tem que ser o homem, não um homem. Porque um é indefinido. Então, o que leva a nos crer, a crer, o que nos leva a crer o texto bíblico, é que Caim ofereceu um. Vou dar para o Senhor uma oferta. Essa. Tanto faz. E quando ele vai falar com Abel, de Abel, ele disse o seguinte, que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e aqui nós temos que entender, irmãos, primogênito aqui, claro, a palavra significa o filho mais velho, mas não tinha lei ainda, a gente não sabia, então pode ser também o filho, ou o mais importante no caso ali, né, o mais importante, nem sempre é o mais velho no contexto bíblico. Você que é um estudante da Bíblia, frequentador da escola dominical, sabe que quando Jacó foi abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés, ele inverteu as mãos e a primogenitura ficou para o mais moço. Por quê? Não sei. Ainda vamos estudar isso, vamos chegar lá em Gênesis aí, né? Mas será que tinha alguma coisa? Talvez tivesse. A gente vai chegar lá ainda, mais para frente, quando chegar lá na história de José. Mas a primogenitura era isso, e mais, ele disse, da gordura, e a gordura depois, na lei mosaica, a gente vai ver que a gordura era a parte nobre, tanto é que não se comia a gordura, era para se queimar o Senhor, né? Até hoje eu sou santo, não como a gordura. Negócio de gordura, não é para mim não, deixa, nada de sangue, nada de gordura, mas vocês comem as coisas sagradas, estou brincando, hein? Pode comer gordura, agora está livre. Não, pode, o cardiologista ama você comendo gordura e a farmácia também, que vai te dar um monte de remédio, fica feliz, mas vamos lá, continua a sua vida, não só comigo. Agora vamos pensar, nós sabemos que houve aqui, agora eu vou continuar, né, e atentou o Senhor para Abel e
e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aí nós temos que pensar. Irmãos, já ouvi aqueles comentaristas, porque Abel ofereceu sangue e tinha que ter sangue, e Caim ofereceu verduras, sei lá, vegetais, e tinha que ter sangue. Irmão, não entra na minha cabeça isso, irmãos, não entra. Até porque no Antigo Testamento tinha oferta de alimentos. Não era um sacrifício, irmãos, era uma oferta. A palavra oferta aqui, ela é traduzida como oferta e pode ser presente. Aliás, é o certo, né? Uma oferta pode ser um presente. Então não é um sacrifício, é um presente. E alguém escreveu, eu copiei essa frase de algum autor aí, irmãos, não lembro qual. Mas olha o que ele disse: o sacrifício foi aceito por causa do homem, e não o homem foi aceito por causa do sacrifício. Achei interessante o que esse autor falou. O sábado é por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sacrifício é feito para o homem agradar a Deus, e não o homem é feito para o sacrifício ser agradar a Deus. Senão, o sacrifício podia ser feito por qualquer um. Não é assim não. Qual era o elemento que tinha em Abel que não tinha em Caim? Era a fé piedosa. Irmãos, piedade, nós temos a ideia hoje de que, estou com dozinha dele, tem piedade. Na verdade, nós deturpamos, né? A palavra piedade, a ideia de uma vida piedosa, é uma vida de devoção às coisas sagradas. Isso é piedade. Então, ele sabia que aquilo era mais do que uma ovelha. Aquilo era para Deus. E se era para Deus, tinha que ser diferente. Nós, os mais velhos, não conseguimos vir com a roupa que vocês jovens vêm. Nós somos educados que tinha uma roupa especial para ir na casa do Senhor. A gente não conseguia vir com essas roupas. Era uma roupa sempre especial. Porque, imagina, você que é jovem, vai procurar um emprego. Tudo bem, só você ia com essa roupa? Se você ia, tudo bem, pode ir. Mas é bom você consultar alguém de RH para ver se está bom, sabe? Naquelas consultas lá de que, como se deve vestido na entrevista, aí você põe uma foto sua, não sei se dá certo, hein? Mas talvez a inteligência artificial dá certo, vocês são bons aí. Coloca a sua roupa e fala, estou bem para ir numa entrevista de emprego, coloca a sua roupa que você está indo, põe lá. Se a inteligência artificial falar que não está bem, é bom você se converter, porque ela se converteu. Não é possível. Então, só pense, é diferente. Eu não venho à igreja por algo burocrático. Eu venho à igreja para adorar o Deus do universo. É isso que eu vim adorar a Deus. Então, tem que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Dá uma olhada em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, fala de Abel, né, lá na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. No verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que ficou, irmãos, não era a ovelha. O que ficou não era a oferta de alimentos de Caim, ou a ovelha de Abel. Não, era a forma, o testemunho. Irmão, quando você vem para a igreja, é o testemunho. Sua família já reclamou? Não sai da igreja. Sua família reclamou? A minha já. Mas tem que ir de manhã, de tarde, tem que ir de quarta-feira, não é possível. Você pode aceitar o testemunho deles. Caim, você está certo, eu não vou. Ou você vai o de Abel, fala, eu vou servir o Deus vivo, o problema é teu. Não te julgo porque você não vai, mas o problema é seu. Eu sei o que Deus vai cobrar de mim. Eu estou preocupado com ele, não com você. Testemunho é isso, irmãos. Testemunho é isso. Recentemente faleceu um jovem lá nos Estados Unidos. Independente, olha, não quero falar se ele está certo ou está errado, não me venha com essa que eu não vou entrar na discussão política. Mas morreu pelo testemunho.
Martin Luther King morreu pelo testemunho. Nós hoje não podemos falar que damos testemunhos. Nós não damos a vida, nós não damos nenhum pedaço do nosso tempo, vamos dar a vida. Pensa nisso, irmão, nós estamos seguindo mais caminhos de Caim, não de assassinato, hein? Mas de falta de fé, de falta de contemplação, de falta de piedade. Nós estamos vivendo mais isso e estamos oferecendo para Deus sempre uma oferta, alguma oferta. Sempre alguma oferta, só pensa nisso. Você vê que, dá uma olhada em Abel, hein? Abel, aqui diz que alcançou o testemunho de que era justo. A gente não sabe quem foi o autor de Hebreus, eu acho que foi Paulo, mas não vem ao caso aqui. Mas, vamos lá para Mateus? Volta um pouquinho. Vai para Mateus. Mateus capítulo 23. Deixa eu chegar lá em Mateus. Mateus 23. No verso 35. O Senhor Jesus está falando, se a sua Bíblia tem aquela letra, palavra de Jesus em vermelho, vai estar em vermelho. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Eu acho que o nome é apóstrofo, eu não sei o nome, o professor de português aí depois me ajuda, mas isso é uma qualificação, quando você coloca Tiradentes, vírgula, o mártir, essa qualidade, aí tem um nome na língua portuguesa, eu não lembro qual que é, mas você vê, Jesus fala, Abel, vírgula, o justo. Quando você morrer, pastor, vai morrer, pode brigar comigo à vontade, vai morrer, não estou te ameaçando não, estou só dizendo que é a consequência da vida, vai morrer. Vou brincar com alguns aqui, Marcos, vírgula, o que eu vou escrever? Alexandre, vírgula, o que eu vou escrever? Hein? Ivan, vírgula, o que eu vou escrever? Abel, o justo. Caim, o maligno. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, ou verso 12. Lá no finzinho, hein? Primeira carta de João 3:12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, as obras são fruto do nosso coração. É isso, irmãos. As obras são fruto do coração. Deus, Ele não está olhando para nós, Ele está olhando para o coração, a Bíblia diz. Lembra quando Samuel foi ungir Davi, e Samuel viu aquele monte de soldados lá, que eram os filhos de Jessé, né, grandões, ele, está aqui. Esse jogador aqui de futebol americano, tem que ser gigante. Vou brincar com você aí que acompanha os esportes, hein? Aí vai entrando, ele fala, não é esse não. Ele fala, ô Jessé, tem mais alguém? Tem o jogador de beisebol, que é baixinho, magrinho. Quem é o Davi? É esse. Deus fala, é esse aí que eu quero. E ele diz para Samuel, o homem vê a aparência, e Deus vê o coração. Abel e Caim demonstram o coração, e 1 João é bem claro, que são as obras que demonstram o seu coração. Irmão, não adianta você me falar que é bom, se as suas obras não te acompanham, você não estou te julgando, estou te falando que é isso, não adianta, irmão. Eu olho lá, vejo aquela frutinha vermelhinha, parecendo uma maçã, a pessoa fala, isso é uma jaca, eu falo, não, isso aqui é uma maçã, não é uma jaca, eu falo, isso aqui é uma maçã, meu filho, eu estou vendo que é uma maçã, come para você ver, eu não preciso de comer, está aqui, ó, é maçã, tem cheiro de maçã, textura de maçã, e se eu morder vai ter gosto de maçã, é maçã, não é jaca, fácil. Então não adianta você achar que é uma maçã por dentro e uma jaca por fora, não resolve, irmão, não resolve, você é o que é. E ali, o que ele ofereceu? Caim e Abel ofereceram o coração. Eu vou encerrar com um exemplo que eu já dei aqui, porque eu li isso aí
num livro, muito antes dos memes da internet, mas é um meme interessante. Dois irmãozinhos estavam lá e passou a hora da oferta. E o irmão mais novo tinha duas notas, uma de 20 e uma de 2. Passa colhendo a oferta, ele pega de 2 e põe, guarda de 20. Em casa, o irmão mais velho, por que você fez isso? É para Deus. Você deu essa nota aqui de R$2? Por que você não deu a de 20? Ele fala, eu não sei, eu tinha duas notas. Olha o coração do menino. Uma azul e uma marronzinha. A marronzinha estava toda amassada, a azul estava inteirinha, eu dei a azul. Você acha que Deus ligou que ele ter dado a de 2 e não a de 20? Mas o coração dele estava certo. Ele queria dar o melhor para Deus. Para ele, que não tinha ideia de valor, a nota de 20 estava amassada, não servia. Ele queria dar nota bonita para Deus. É assim que somos nós. Às vezes queremos dar a melhor nota, amassada. Não entra. Não serve. Nota amassada não serve. Estou brincando, é uma figura de linguagem que eu estou usando, tá? Se a sua oferta é feita com desprezo, com desvelo, irmão, não é aceita. A nota bonita é a dobradinha. Que o seu coração esteja dobradinho, passado, para que possa falar Marcos, Ivan, Alexandre, os justos. Como eu brinquei com vocês. Esta é a ideia. Os piedosos. Os crentes. Já pensou quando você chega naquele cemitério que tenha... desculpa falar de morte, hein? E aqui eu não estou com problema, vou amanhã para o cemitério de novo. Como eu falei para vocês, o coveiro já fala até amanhã para mim, eu já estou tranquilo com ele. Aí, quando tem naquele cemitério que tem assim, geralmente você fala, vim no velório de tal pessoa, já aconteceu isso com você, né? Pensou que se o porteiro, estou imaginando eu morto lá, hein? Vocês chegando lá, velório de quem? José Benedito Viana. Aí o porteiro fala, o crente? Aí pode ter certeza, no caixão estou dando aquele pulo de alegria. Isso daí, continua porteiro. Fizemos amizade a vida inteira, te via todo dia. Não todo dia não, mas toda semana. Já sei, tinha momento que era toda semana. Mas já pensou, o crente no seu condomínio. Mas quem é essa pessoa, Adriana? O crente? Caim, o maligno. Abel, o justo. Escolha é nossa. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Te peço, Pai, que nossos frutos possam expressar toda a adoração e alegria que nós temos em Te servir. Senhor Deus, que o nosso testemunho seja tal, que mesmo com pessoas criticando, nós sabemos que diante de Ti estamos fazendo o certo, que é a vida piedosa. Damos sim o melhor nosso, o melhor do nosso dinheiro, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, porque tudo isso é Teu. E o Senhor nos deu, da Tua mão nós recebemos, e estamos apenas te devolvendo uma parte de toda a maravilha que o Senhor nos deu. Nos abençoe e dirija, abençoe nossas aulas, oramos em nome de Jesus, amém. Encerrando nossa transmissão, 6h30 estamos de volta e nós para a nossa classe, Deus abençoe.